As origens da linguagem. Do grito à fala. Há 2 milhões de anos, forçados por várias condicionantes, os primeiros hominídeos deixaram o continente africano e espalharam-se rapidamente pelos 4 cantos do globo. Homo habilis, homem de Pequim, Homo antecessor, homem de Neandertal. Na profusão luxuriante da evolução, surgiu em África há 100 mil anos o Homo sapiens, um humanoide com o dom da fala. Mas terá sido realmente ele o primeiro a falar? Pesquisas recentes em todos os ramos da ciência vêm contestar esta ideia geralmente aceite e viram-se agora para o nosso primo mais próximo, o homem de Neandertal, que apareceu na Europa há cerca de 250 mil anos. Caçador incansável e extraordinário, o homem de Neandertal já não se parece com um espécime humano imperfeito, mas a ideia de que o homem de Neandertal pudesse falar continua a ser alvo de grande controvérsia. Uma vez que a linguagem não deixa registros fósseis, os cientistas têm de interpretar todas as pistas e, para saber se os neandertais falavam, formulam hipóteses baseadas nos vestígios que descobrem e que foram deixados por atividades como a caça. Aqui o homem de Neandertal transportava partes de rena para extrair a maior quantidade de alimento. Removiam todas as partes moles, todos os músculos, partiam os ossos para remover a medula escura, rica em gordura, esmagavam todas as extremidades articulares para chegar à medula vermelha, rica em sangue, que eles provavelmente armazenavam no local onde viviam. Era, digamos assim, uma espécie de matança do período paleolítico médio. Esta prática exigia uma linguagem, pois é necessário comunicar com todas as outras pessoas que fazem o mesmo tipo de trabalho. É importante comunicar com as pessoas do grupo acerca do armazenamento da comida, um comportamento extremamente especializado, já que implica a ideia de guardar alimento para comer no futuro, mas é também extremamente especializado no que diz respeito às questões que envolviam o meio ambiente à volta deles e com o qual estavam perfeitamente familiarizados. Tudo isto para dizer que estas pessoas tinham habilidades cognitivas muito semelhantes às nossas, capacidades que, na minha opinião, implicam habilidades linguísticas de uma complexidade muito semelhante. Se Bruno Morrey avança com esta hipótese, isso deve-se ao facto de os cientistas que estudam o homem de Neandertal o considerarem mais evoluído e próximo de nós do que se julgava inicialmente. Os arqueólogos estão em condições de garantir que o homem de Neandertal era capaz de falar, devido à revolução científica ocorrida na década de 1980. Foi Jean-Louis Heim, um investigador do Museu Nacional de História Natural de Paris, quem levantou a ponta do véu. Em 1981, ele começou a restaurar o crânio de um Neandertal com 50 mil anos, descoberto no início do século XX. Este crânio é muito importante. Graças a ele, os cientistas concluíram que o homem de Neandertal era incapaz de falar, mas havia uma surpresa à sua espera.
Tudo aquilo que havia sido estudado antes da minha reconstituição levantava certos problemas. Na verdade, não tínhamos os dados verdadeiros. A base do crânio estava colocada na horizontal, o que nos levou a pensar que a posição se assemelhava mais à de um macaco. Isto deu aso a uma controvérsia que surgiu há cerca de 30 anos sobre a incapacidade de os neandertais falarem. Mas esta reconstituição vem deitar por terra todas essas ideias e mostrar justamente que, com uma base de crânio flexível como a nossa, a capacidade fonatória era possível, pois existia todo um mecanismo ao nível da postura do corpo e tudo o resto. Consequentemente, existe uma estreita correlação entre a posição do nosso corpo e a posição da nossa cabeça no topo da coluna vertebral. E foi o nosso bipedismo que esteve na origem dessa disposição. Um ano depois, em 1982, surgiu um novo elemento que viria a apoiar os cientistas que acreditavam que o homem de Neandertal era anatomicamente capaz de falar. Um grupo internacional de investigadores regressou às escavações iniciadas na década de 1930. Dois antropólogos, Anne-Marie Tillier e Baruch Ahrensburg, faziam parte da equipa. A sua descoberta teve lugar numa caverna no Monte Carmelo, perto de Haifa, no Médio Oriente. Uma região que sempre foi uma passagem natural entre a África e o resto do mundo. Os caminhos dos nossos diferentes antepassados, enquanto estes procuravam outras áreas, outros climas e outros biótopos, cruzaram-se aqui ao longo de mais de 2 milhões de anos. Um local de enterro neandertal datado de há cerca de 60 mil anos forneceu-lhes novas pistas para analisarem. Durante as escavações, foi um colega que encontrou os primeiros elementos, os primeiros ossos humanos. À medida que fomos removendo a terra, encontramos um esqueleto inteiro, intacto e com todas as suas ligações anatómicas. Foi uma descoberta fantástica para nós, pois tratava-se do primeiro esqueleto pertencente ao período em questão em mais de 25 anos. Viveu-se uma grande emoção no local e arqueólogos de todo o mundo, de universidades israelitas, americanas e francesas, ficaram muito entusiasmados com esta descoberta. O elemento mais importante é talvez este pequeno osso chamado hyoide. É a primeira vez que era encontrado num espécime humano tão antigo. É este osso que está na base da fonação. Indica a distância entre a laringe, a faringe e a base do crânio. Indica-nos a presença ou não de uma caixa de som na qual os sons são produzidos para falar. Temos aqui a mandíbula, que fica muito próxima do nosso hyoide. Estão assim quase ligados um ao outro. Como tal, com o osso hyoide e a mandíbula, posso calcular com exatidão a relação entre os dois componentes anatómicos. E posso ainda saber qual a distância entre a base do crânio e o pequeno osso hyoide. Esta foi, portanto, a primeira descoberta. Levou alguns dos nossos colegas que pensavam que a origem da linguagem estava diretamente associada ao homem moderno, ou, por outras palavras, ao homem do Paleolítico Superior, que também tinha descoberto a arte, a constatar que antes das primeiras manifestações de arte parietais ou outras, já existia uma linguagem articulada. Depois disso, houve colegas nossos espanhóis que descobriram ossos hyoides no sítio arqueológico de Cima de los Huesos, perto de Atapuerca, que lhes permitiram afirmar que nesse local, em estratos datados de há cerca de 500 mil anos, de acordo com os mais recentes resultados da datação publicados, o osso hyoide já fazia parte da morfologia dos seres humanos modernos. Estamos a falar em fósseis humanos anteriores ao homem de Neandertal, que ainda não pertenciam totalmente à família Neandertal. A possibilidade de existência da fala dava assim um salto gigante de 400 mil anos no tempo.
para um período que antecedia a chegada dos Neandertais. E se o Homo sapiens e o homem de Neandertal podiam falar, existe a possibilidade de o Homo ergaster, o seu antepassado comum no processo evolucionário, também possuir o dom da fala. Subitamente dava-se um salto de gigante de cerca de 2 milhões de anos. Para levar a investigação ainda mais longe, Jean-Louis Heim, que tinha restaurado o crânio no Museu Nacional de História Natural, solicitou a ajuda de Louis Jambeau, um especialista em fala. Eles queriam confirmar que o canal vocal do homem de Neandertal lhe permitia produzir a grande variedade de sons a que estamos habituados. Louis Jambeau foi capaz de responder a esta questão graças a um modelo virtual que construiu do canal vocal do homem de Neandertal. Até hoje, havia uma teoria largamente difundida que dizia que os macacos não falam, os bebés não falam e que os neandertais não conseguiam falar porque tinham uma faringe pequena. Porém, as nossas pesquisas mostram que o canal vocal de um macaco à nascença é exatamente idêntico ao de um bebê humano. A diferença é que um bebê, a partir dos 7 meses de idade, começa a falar. Aos 4 ou 5 meses de idade, um bebê já é capaz de modular a sua voz, assim que a laringe termina o seu desenvolvimento. É como se estivesse predestinado a falar. Demonstramos que o canal vocal de um macaco adulto, de um chimpanzé adulto, pode produzir todos os sons que existem em qualquer linguagem do mundo, mas nenhum chimpanzé consegue falar. Por isso, se um chimpanzé não fala, isso não se deve ao seu canal vocal, mas ao facto de não ter controle sobre o seu canal vocal e da sua incapacidade de associar gestos a sons e dar-lhes significado. Posto isto, os cientistas tiveram de abandonar a teoria que afirmava que o Homo sapiens foi o primeiro a falar graças à posição do seu canal vocal. Mas se ter órgãos que permitem falar não chega, onde devemos nós procurar pela origem da linguagem? No caso da linguagem, seja ela de que tipo for, no sentido em que existe comunicação com outro indivíduo e que se percebe esse indivíduo, na minha opinião, a anatomia não nos dá resposta. Penso que temos de procurar a resposta no registro arqueológico. E, na minha opinião, esse momento surgiu com o aparecimento de uma padronização das ferramentas. E não me refiro a paus ou ossos, ou algo do género, mas ferramentas que obedecem a um padrão, a regras para a sua produção. E isso aconteceu há, digamos, cerca de 2 milhões de anos, a altura em que surgiu um padrão nas ferramentas. Isto já é uma indicação de que havia comunicação. Comunicação, provavelmente, com linguagem.
tecnologia complexa é o sinónimo de aprendizagem que, por sua vez, significa transmissão de conhecimento. Este conhecimento, a certa altura, torna-se de tal forma sofisticado e complexo que é difícil de imaginar que possa ser transmitido por grunhidos ou gestos. Pressupõe-se a existência de um desenvolvimento inicial de uma linguagem articulada. Isto é um raspador. Um raspador que se pode segurar na mão e que serviu provavelmente como utensílio para desmanchar animais. Não quero centrar demasiada atenção no utensílio, mas sim no material. À volta do sítio arqueológico em si, a matéria-prima, o sílex, é de muito fraca qualidade. Não é fácil de lascar e não produz a base para uma ferramenta funcional. Contudo, existem depósitos de sílex a mais de 30 km de distância como este, que serve para fazer excelentes ferramentas. Os neandertais conheciam a diferença entre estas duas fontes de sílex, percorriam os 30 km e faziam este sílex de boa qualidade. Guardavam este sílex e, quando o gume ficava rombo, afiavam-no. O utensílio ia ficando mais pequeno e eles continuavam a afiá-lo. Ou seja, tratavam do utensílio até já não o poderem usar. E quanto a mim, para fazerem isto era necessário terem uma complexa capacidade de compreensão. Imaginar uma forma antes de esculpir em sílex, imaginar algo que ainda não existe, prever o futuro, referir-se a um objeto que já não está presente. Tudo isto são indícios de atividade cerebral simbólica. E a linguagem não pode existir sem este pensamento simbólico. Até agora, os arqueólogos têm estado preocupados com a questão da representação simbólica em termos de arte rupestre ou arte plástica, esculturas em marfim ou chifres. Nós não temos nada disso no que aos neandertais diz respeito, apesar de existirem alguns indícios no litoral de França de que os neandertais usavam ornamentos. E isto poderá significar que, de certa forma, eles eram capazes de produzir representações simbólicas e, a meu ver, eu diria que eles eram realmente capazes de utilizar linguagem. A procura da origem da linguagem também implica estudar os traços de pensamento simbólico. E é precisamente isto que Francesco D'Errico estuda por todo o mundo. Há apenas 10 anos, acreditávamos que os primeiros objetos decorativos criados pelo homem tinham sido produzidos por homens como nós, que tinham chegado à Europa há cerca de 40 mil anos, para ocupar o lugar dos últimos neandertais. Hoje sabemos que os primeiros objetos decorativos foram usados no sul e no norte da África e no Próximo Oriente há pelo menos 100 mil anos. Estas conchas foram deliberadamente escolhidas, recolhidas da praia, perfuradas, pintadas e usadas. Por isso, temos aqui a prova clara do desejo de mudar a imagem do nosso corpo e de o transformar num símbolo que poderia transmitir informação a membros do mesmo grupo ou de grupos vizinhos. Vemos aqui um fragmento de óxido de manganésio utilizado como agente de coloração pelos neandertais há cerca de 50 mil anos. Na superfície podem ver sulcos oblíquos, ligeiramente oblíquos, em comparação ao eixo da face. Estes sulcos foram feitos pelos neandertais, raspando o agente de coloração contra um fragmento de arenito. No mesmo local encontramos fragmentos de arenito, placas de arenito que ainda têm as marcas desta abrasão na forma de estrias negras. Em que é que eles usavam isto? Segundo a análise dos agentes de coloração feita ao microscópio e a análise à rugosidade das faces, pensamos que estes corantes terão sido, depois de uma raspagem inicial, usados em superfícies flexíveis, como a pele de animal ou humana, tal
talvez para produzir pinturas corporais. O uso destas decorações por parte do homem de Neandertal é mais uma pista para a questão relativa à sua capacidade de falar. Mas no que toca aos homens pré-históricos que o precederam, todos os traços de atividade artística ou simbólica desapareceram. Os arqueólogos possuem apenas alguns raros esqueletos ou ossos que os podem auxiliar na sua investigação. Mas como se podem ler pistas do processo evolucionário que levaram à linguagem e pensamentos humanos em crânios fossilizados, de onde os cérebros desapareceram? As pistas existem, mas por vezes é necessário ler os pequenos sinais, como ligeiras marcas deixadas pelas circunvalações do nosso cérebro no interior da nossa caixa craniana, como nos explica Alan Mann. Na parte de trás do cérebro existe um sulco muito terno que tem a forma de meia-lua e por isso tem o nome de sulco meia-lua ou sulco luniforme. Nos símios, este sulco é relativamente projetado para a frente no cérebro, onde a parte que recebe os estímulos visuais dos olhos se encontra e é comparativamente grande. Ao olharmos para a posição deste sulco luniforme num chimpanzé e numa criatura como este australopithecíneo do sul da África, aquilo que vemos é que o sulco luniforme, situado no interior da caixa craniana, fica relativamente atrás. Mas a área imediatamente em frente dessa, onde existe uma importante zona de associação, essa área é mais pequena nos chimpanzés. E isso significa que esta zona de associação, que, como fica por baixo do osso parietal, se chama zona de associação parietal, parece ter crescido no australopithecíneo. Se esta zona de associação tiver realmente crescido nos estágios iniciais da evolução humana, isso significa que estas criaturas, apesar de terem um cérebro do tamanho de um símio, eram capazes de incorporar muito mais informação acerca do seu ambiente. Alan Mann acredita que o pensamento associativo começou a desenvolver-se durante as fases iniciais da evolução humana e que o que faz de nós seres humanos modernos começou há cerca de 4 milhões de anos, com o australopithecíneo. É aqui, no seu laboratório de evolução humana em Leipzig, que Jean-Jacques Hublin estuda novas pistas para este caminho de investigação. Utilizando um scanner, ele compara o crescimento das caixas cranianas desde o primeiro hominídeo até ao homem moderno e do nascimento à idade adulta. Desta forma, ele pode visualizar a 3 dimensões a forma como o cérebro de uma criança se desenvolve, na esperança de revelar o papel desempenhado pelos mecanismos de crescimento no aparecimento da linguagem. O homem nasce com um cérebro extremamente pequeno à nascença. Comparado com um adulto, tem um quarto do tamanho. Isto é muito menos do que os 70% que vemos no macaco, ou mesmo os 40% observados nos chimpanzés. Também aqui sabemos que este desenvolvimento no cérebro humano, a seguir ao nascimento, desempenha provavelmente um papel importante na nossa capacidade de desenvolver uma linguagem complexa. Porquê? Porque, em geral, as ligações no cérebro desenvolvem-se quando uma pessoa já se encontra a interagir com o ambiente que a rodeia, os seus pais, o seu grupo social e por aí fora. A questão está em saber por que motivo esta característica é diferente no homem. E aqui pensamos que as mulheres hominídeas tinham uma capacidade muito limitada de desenvolver bebés com um cérebro grande à nascença, pelo simples motivo que eram incapazes de consagrar a energia necessária para o funcionamento do seu próprio cérebro e do cérebro de um feto que poderia ter 70% do tamanho do cérebro de um adulto, por exemplo. Um outro problema é o facto de sermos bípedes. Temos de ter uma pelvis extremamente estreita e isso representa um novo conflito entre as limitações de um diâmetro pélvico reduzido e o crescimento do cérebro ao longo da evolução. Por isso, ao dar à luz crianças com um cérebro inicialmente pequeno, estes problemas são solucionados enquanto, ao mesmo tempo, oferecem um segundo benefício,
que é o de expor o cérebro a todos estes estímulos. Ou seja, temos aqui uma segunda característica que é provavelmente essencial no desenvolvimento de uma linguagem complexa, mas que foi inicialmente adquirida por razões que poderão não ter tido nada a ver com a linguagem em si. A capacidade dos bípedes em desenvolverem os seus cérebros após o nascimento resultou, sem dúvida, no inesperado aparecimento de mecanismos neuronais que levaram à nossa capacidade de falar. Esta transformação do cérebro, um tanto ou quanto forçada, ofereceu aos hominídeos novas possibilidades de adaptação. Um pouco inesperadamente, foi o campo da psicologia que trouxe o assunto das origens da linguagem para primeiro plano. Ao observar primatas, um psicólogo ficou surpreendido ao reparar que certas espécies de macacos usavam preferencialmente a sua mão direita para comunicar com os elementos da sua própria espécie. Neste caso, e apenas neste caso, a mão direita destes primatas era controlada pelo hemisfério esquerdo dos seus cérebros, que há muito se sabe ser o local onde se situam as zonas de linguagem nos humanos. Nos babuínos, tal como nos chimpanzés, existe uma forma de comunicação lateralizada que mobiliza estruturas nervosas que vemos em funcionamento no homem. É interessante constatar que esta mobilização para a comunicação gestual não tem, aparentemente, o equivalente em termos de comunicação vocal. Os primatas não humanos produzem vocalizações, nós ouvimos-los, mas investigações em laboratório e no terreno demonstram que estas vocalizações não são lateralizadas ao nível cerebral, enquanto a comunicação gestual é algo bastante evidente. A minha teoria é de que os gestos são organizados de forma diferente das vocalizações. Que o controle cerebral dos gestos é muito mais precoce do que o da vocalização e, de facto, é isto que acontece nas crianças. A criança humana tem um controle dos seus gestos muito anterior ao da sua vocalização. Tudo me leva a apoiar a ideia de que o sistema gestual desempenha um papel importante na inicialização do longo processo que conduz à linguagem. A capacidade do cérebro em lidar com mecanismos de linguagem poderá ter tido origem há cerca de 8 milhões de anos, muito antes de qualquer palavra ter sido pronunciada. É possível que o uso da mão direita para comunicar tenha levado o hemisfério esquerdo do nosso cérebro a tornar-se especializado em linguagem. E é precisamente no hemisfério esquerdo que se encontram as duas áreas responsáveis pela linguagem: a área de Broca, que comanda a produção da linguagem, e a área de Wernicke, que é responsável pela compreensão da linguagem. Estas duas áreas estão ligadas por uma via neuronal conhecida por fascículo arqueado. Se esta hipótese for verdade, os sinais de linguagem gestual têm certamente um estatuto específico, dado que as áreas do cérebro que nos permitem perceber aquilo que escutamos, as áreas de Broca e Wernicke, trabalham em conjunto. Terão tido certamente áreas que tornaram possível a compreensão e interpretação de forma de um sinal. Por sua vez, isto terá evoluído para uma compreensão de uma linguagem de sons. Então, formulamos a seguinte hipótese. Se isto for verdade, ao apresentarmos uma linguagem gestual a alguém que não a percebesse, deveríamos ver as áreas que processam esta informação em ação. Foi isso que fizemos. Convidámos pessoas e propusemos-lhe verem uma história em linguagem gestual ou ouvirem uma história em linguagem oral. Tudo ok? Abra agora os olhos, vou fazê-lo entrar no túnel. Graças à neuroimagiologia, de que é uma das pioneiras em França, Nathalie Tsouriau e a sua equipa de investigadores observam ao vivo a atividade cerebral durante várias práticas de linguagem. Vamos então começar com a primeira sequência. Irá ver surgir no ecrã uma pessoa que lhe irá contar uma história. Era uma vez um pássaro que trazia uma grande mala.
As áreas usadas pelo cérebro para ler, interpretar e compreender a linguagem oral entram em atividade durante a experiência. Já o mesmo não acontece quando o sujeito escuta uma história numa língua estrangeira que não percebe. Annick, nesta sequência, irá ver uma pessoa a contar-lhe uma história, mas desta vez será em linguagem gestual. Apesar de a pessoa não compreender linguagem gestual, continuam a ser as áreas usadas pelo cérebro para ler e interpretar linguagem que entram em funcionamento. Mas não é só. De facto, quando se observa a história em linguagem gestual, o cérebro ativa as áreas de compreensão da linguagem com a mesma intensidade. Posto isto, podemos deduzir que este é mais um argumento a favor da hipótese de que a linguagem evoluiu com base nos gestos e que foram estas regiões que tornaram possível a descodificação e interpretação dos gestos, que se transformaram nas regiões para a compreensão da linguagem. Como tal, o significado, a sua integração, formulação e transmissão formam um núcleo comum, independentemente de se tratar de uma linguagem gestual ou oral. Não é impressionante que consigamos ler os traços indeléveis do nosso cérebro relativamente a uma atividade que remonta a mais de 4 milhões de anos? Mas de que forma passamos a usar as nossas faculdades vocais e o que nos levou a passar dos gestos à fala? Os linguistas e as neurociências esforçam-se por descobrir novas respostas para estas questões. Para Michael Corballis, a questão da passagem da ação às palavras é óbvia, uma vez que os gestos e a fala não se podem dissociar. Inicialmente, penso que a vocalização veio desenvolver os gestos, mas com o decorrer do tempo, foram os gestos que desenvolveram a fala. Motivo pelo qual as pessoas ainda hoje gesticulam quando falam. Por isso penso que a introdução de sons vocais na linguagem gestual terá sido uma adaptação e penso ainda que a própria fala é um gesto. O que fazemos é gesticular com as nossas línguas, os nossos lábios, a nossa laringe e por aí afora. Na verdade, foi apenas uma passagem de um tipo de gesto para o outro. Assim, a cara também passou a fazer gestos. É óbvio que não podemos ver alguns deles, porque são feitos dentro da boca, e é por isso que precisamos de vocalizar para que eles se tornem acessíveis. Eu propus a capacidade de interpretar um evento como o primeiro passo para a linguagem, algo que em si mesmo é bastante abstrato. Há não só que perceber o evento, mas também transformá-lo no cérebro numa forma que possa ser interpretada pelos nossos músculos, pelos nossos próprios nervos motores. E para o fazer, o cérebro só pode fazer uma coisa, mexer músculos. Se uma pessoa não for capaz de criar padrões nos seus músculos, no seu rosto, na sua voz, no seu corpo, para representar um evento que compreendeu, não existe forma de o seu cérebro transmitir conhecimento a outra pessoa. Por isso, o primeiro passo, na minha opinião, foi a imitação, a capacidade de representar eventos. Merlin Donald acrescenta ainda que, devido à limitação dos gestos manuais, a linguagem acabou por se afirmar. Aquilo que caracteriza o homem é o facto de ele construir um ambiente técnico e simbólico que o leva a autossuperar-se. Descobrimos que fazemos coisas para as quais não estávamos inicialmente preparados. É a própria cultura que nos leva a explorar um potencial que, até essa altura, tinha permanecido adormecido nos nossos cérebros. Esta busca pelas origens da linguagem leva-nos ao próprio interior. Como é que as palavras ganharam preponderância nas trocas entre os seres humanos? Bruno Falissard, psiquiatra e especialista em estatística, leva-nos a testemunhar o nosso nascimento. Eu vejo uma árvore e reconheço a árvore, mas as árvores não são todas iguais. Por isso, o cérebro humano faz uma categorização quando as reconhece, recorda-se e associa uma forma com um conjunto de formas que se assemelham a ela. Na verdade, acontece exatamente o mesmo com as palavras, mas ao nível social e não ao de um único ser humano. Suponhamos que vejo uma árvore, que nela existem frutos que quer comer e que quer transmitir isso a si, referindo-me a ela como aquela coisa além.
que na minha cabeça é uma árvore, mas para a qual eu não tenho palavras que a descrevam, porque ainda não sei falar. Para isso, vou ter de dar-lhe significado, criando um som que corresponda à árvore que estou a ver. E então, à medida que as pessoas começam a chamar um objeto pelo nome que lhe deram, apercebemos-nos que podemos criar um som que corresponda sistematicamente àquilo que reconhecemos e que toma a forma de uma árvore. É assim que obtemos a palavra árvore. Por conseguinte, tudo funciona por categorização e reconhecimento, e a linguagem é isso mesmo, é um conjunto de formas comuns a todos nós, às quais associamos o mesmo som. Um psicólogo americano, Derek Bickerton, formulou o próximo passo, aquilo a que ele chama de protolinguagem. Trata-se de uma linguagem que cumpre os requisitos para a produção de ferramentas e para a caça, tal como a linguagem de uma criança de 18 meses, sem gramática, consistindo apenas numa combinação de gestos manuais, entoações e palavras. Uma forma de expressão que poderá ter existido 1 milhão de anos antes de o próprio Homo sapiens ter inventado a linguagem. Mas o linguista Denis Bouchard não acredita que tenha levado tanto tempo para surgir o passo seguinte. Bastaria ter uma palavra para todas as situações de que quiséssemos falar, mas tornar-se-ia rapidamente impossível de lidar com isso, pois o cérebro não conseguiria armazenar tudo. O nosso sistema perceptivo não nos permite fazer distinções suficientemente subtis para termos um número infinito de elementos. Por isso, começámos a combinar as coisas. Foi aí que entrou a sintaxe. A sintaxe limita-se a combinar elementos relativamente gerais. As palavras têm significados relativamente gerais, mas, ao combiná-los, criamos uma espécie de efeito de funil e conseguimos expressar aquilo que queremos. Mas a sintaxe não precisa de 1 milhão de anos para aparecer, porque os elementos já existem e a pressão, se falarmos em termos de pressão evolutiva, a pressão de comunicar esse elemento já estava presente. E, por isso, podemos passar facilmente de uma protolinguagem relativamente primitiva, com apenas algumas palavras, para uma linguagem com sintaxe em menos de uma geração. Qualquer criança sem educação formal, desde o momento em que consegue falar, é capaz de produzir e interpretar frases coerentes que nunca tinha encontrado antes. Só mais tarde, na escola, é que irá aprender gramática, juntamente com a sua sucessão de regras. Baseado nas suas observações, Noam Chomsky revolucionou a linguística nos últimos 30 anos. Ele baseia o seu pensamento no caráter inato da aquisição de linguagem. Esta intuição inovadora há muito que é alvo de controvérsia. Na sua opinião, a fonte das nossas faculdades linguísticas, da nossa aptidão para falar, deve-se a uma mutação. Houve algo que permitiu, como, por exemplo, uma pequena mutação, uma operação que resultou num conjunto infinito de expressões estruturadas hierarquicamente. Essas operações podiam ter tirado partido de elementos conceptuais que já existiam. Por isso, com toda a certeza, os pré-Homo sapiens, os primeiros hominídeos, tinham capacidades como a categorização, talvez a capacidade de interação entre ator, a ação, a agente, a ação, etc. Formas de estruturar experiências. Mas essas formas eram finitas e fixas, de facto. Observamos-las até certo ponto noutros animais. Portanto, subitamente, passámos a ter a capacidade de pensar, mais ou menos, como fazemos hoje. De pensar com um conjunto infinito de expressões estruturadas, obtendo interpretações que podiam ser usadas para percepcionar, planear, interpretar o mundo e por aí fora, no fundo, um tipo de linguagem de pensamento. Repare-se que isto tem de ser algo individual, porque são coisas que acontecem dentro do indivíduo. Mas este indivíduo terá tido a vantagem de poder escolher, ou seja, a capacidade de planear, de perceber, de interpretar e por aí fora. E isso dava-lhe vantagem sobre os restantes. As mutações vantajosas podem proliferar, não é algo exato, já que muitas vezes desaparecem rapidamente em pequenos grupos, mas podem proliferar através da herança genética. E esta poderá ter-se desenvolvido num pequeno grupo, num espaço de tempo relativamente curto.
Vechte Panvan. Aete. Avandanyata. Eteho. Aya. Ervenhano. Etehega. A hipótese de uma mutação genética, como estando na gênese dos processos neurais que levaram ao desenvolvimento da linguagem oral, não deixa os geneticistas indiferentes. Mas só em 2002 é que surgiu o primeiro elemento realmente concreto. Ao estudar a herança genética dos membros de uma família que apresentava graves desordens de linguagem, uma equipa de geneticistas britânicos descobriu que um gene conhecido por FOXP2 poderá estar envolvido no processo de criação da fala. Um gene que a comunicação social talvez se tenha precipitado ao chamar-lhe o gene da linguagem. Analisemos a forma como identificamos o FOXP2 e talvez possamos perceber melhor aquilo que julgamos de estar envolvido. Foi identificado numa família chamada KE, onde, em várias gerações, foram ficando com uma desordem muito grave de fala e de linguagem. Como tal, aquilo que diziam era muito difícil de perceber, mas também tinham problemas com determinados aspectos da gramática, como os tempos verbais e outras partes da linguagem que não estavam apenas relacionados com a fala. Mas à medida que envelheciam, começavam também a ganhar problemas com a leitura, porque as suas capacidades de linguagem eram muito pobres. Trata-se de um gene que, quando sofre uma mutação, conduz a uma desordem de fala e de linguagem muito grave. Analisamos ao pormenor outras formas mais comuns de deficiências de linguagem e não vemos muitos indícios de que este gene aumenta a suscetibilidade a desordens comuns, mas permite-nos começar a perceber como é que outros genes são regulados pelo FOXP2 no desenvolvimento do cérebro, que, por sua vez, nos poderá dar ainda mais vislumbres dos canais biológicos do cérebro que estão envolvidos na linguagem. That are involved in language. Os paleogeneticistas começaram a efetuar pesquisas para descobrir exatamente quando é que esta versão do gene FOXP2, exclusivo do homem, apareceu pela primeira vez. Foi Johannes Krause de Leipzig que descobriu que o homem de Neandertal também possuía este gene. Um facto que viria a significar que o seu antepassado comum, o Homo ergaster, já possuía o gene há cerca de 2 milhões de anos. Seria muito interessante, já que sabemos agora que o homem de Neandertal tinha o mesmo gene, FOXP2, que os humanos modernos. Recuarmos mais no tempo e analisarmos o tipo de outros hominídeos e o seu ADN e ver quando é que o gene realmente surgiu. Infelizmente, não podemos fazer isso, porque os últimos restos mortais dos australopithecíneos, por exemplo, são, na sua maior parte, demasiado velhos. O ADN dura algumas centenas de milhares de anos, mas não podemos recuar milhões de anos. O outro problema é que muitos destes restos provêm de zonas climáticas quentes, de África, por exemplo, ou perto do Equador. E nós sabemos que altas temperaturas e climas secos são realmente maus para a preservação do ADN. Infelizmente, não é possível estudar este ADN, porque está degradado e muito velho. Os geneticistas confirmam também que os hominídeos eram capazes de falar. Aqui, as ciências sociais e exatas encontram-se no mesmo caminho. A acumulação de provas permite-nos seguir o rastro das origens da linguagem e recuar 2 milhões de anos. A minha impressão é de que ocorreu numa altura em que tudo se conjugou para o tornar possível. Havia um grupo de mamíferos com um sentido de vida em comunidade fortemente desenvolvido, para o qual uma ferramenta para dominar a comunicação era extremamente importante em termos da sua sobrevivência. O segundo ponto era o de que tínhamos órgãos necessários para essa função. Por conseguinte, para podermos falar, para podermos vocalizar sons, tinha de existir uma laringe e tudo o resto. Talvez tenhamos sido suficientemente afortunados de ter um cérebro particularmente bem desenvolvido e plástico. Podemos imaginar que, graças à combinação destes 3 fatores, a linguagem nasceu.
양개호라야 다야내게. 다야 호에 하야다야 꾀야. Os linguistas apontam para uma explicação social e política das origens da linguagem. O homem é um ser social, no sentido em que é um ser falante. A hipótese que desenvolvi foi a de que a linguagem humana emergiu precisamente de algo que não fica muito longe daquilo que vemos no antigo teatro grego. Por outras palavras, a fala humana serviu, acima de tudo, para contar histórias. Mas não uma história antiga qualquer, mas sim histórias importantes para uma cultura. Os principais mitos, todos os jogos sagrados, etc. É graças a estas histórias que as sociedades humanas conseguiram estabelecer uma cultura, um estilo de vida, etc. Uma cultura que, de certa forma, tinha capacidade para separar-se da biologia, no sentido em que as regras podiam ser explicadas pelos humanos graças à linguagem. Quando uma pessoa obtém uma nova informação, irá transmiti-la aos outros e irá querer certificar-se que é a primeira a fazê-lo. Isso dá-nos uma ideia do quão importante a linguagem é para a nossa espécie. E para avaliar a sua importância, para tentar perceber o porquê de as pessoas contarem histórias e discutirem coisas, bem, é muito simples. Tente não fazê-lo durante vários dias. As consequências serão imediatas e irrevogáveis. A pessoa que tentar fazê-lo irá separar-se do seu círculo social. A linguagem está intimamente ligada à formação das redes sociais. O que a linguagem torna possível é a coordenação da interpretação da realidade por parte de duas pessoas. Nesse momento, abre-se-nos toda uma nova perspectiva para imaginar o mundo, porque cada um pode ver que ambos não veem a realidade da mesma maneira. Podemos, por isso, imaginar que existe uma outra forma de olhar o mundo e, eureka, ficamos abertos a um mundo não imediato, com todo o potencial criativo que ele oferece. Chegou agora a vez de a inteligência artificial oferecer-nos novas experiências para percebermos a forma como a linguagem nasceu. Robôs autónomos que podem ver, posicionar-se no espaço, fazer sons e tentar coordenar a sua interpretação da realidade. Aquilo que vemos aqui é uma experiência onde dois robôs estão a jogar um jogo de linguagem. Este acabou de dizer qualquer coisa, que na verdade é o nome de um dos objetos existentes no seu mundo. E este está a apontar para o objeto ao qual acredita que este se estava a referir. Agora, este está a responder dizendo que não, este não era o objeto que eu tinha em mente. E vai agora apontar para o objeto em que estava a pensar e diz, é este a que eu me estava a referir. Agora este está a olhar e através deste episódio, este segundo robô pode aprender o nome do objeto que o primeiro robô inventou ou já usava. Este tipo de jogo é uma base na qual eles podem exercitar o seu léxico, mas também onde podem inventar e aprender novos nomes. Jogam ao jogo muitíssimas vezes e, de facto, criam muito rapidamente um léxico conjunto para dar nome aos objetos que encontram. E acontece que, se tornarmos estes mundos mais complexos, então somos forçados a usar gramática. Caso contrário, não podemos comunicar com sucesso. Por isso, instalamos um pouco mais de mecanismos nos agentes e eles começaram a construir a sua gramática.
É uma gramática auto-inventada, mas que possui categorias sintáticas, como nomes e verbos, tem estruturas sintáticas, tem coisas semelhantes às que encontraríamos em linguagens naturais e humanas. Dos australopitecíneos aos robôs, a aventura da linguagem continua. As aptidões que nos conduziram à linguagem e à descoberta das palavras faladas são agora o futuro dos computadores. Após milhões de anos, graças a esta gigantesca viragem ao longo da humanidade, vemo-nos forçados a contemplar o futuro. Encontramo-nos, talvez, numa nova etapa do caminho. Uma em que as nossas formas de comunicação serão, graças aos computadores, cada vez mais independentes do cérebro humano. Estarão as linguagens, a memória e as redes informáticas a conduzir-nos para um novo estágio na evolução? Versão portuguesa via satélite.